no estilo Teen, teremos alguém que vai ajudar a resolver um problema que atinge muito a galerinha Teen. É o problema das acnes e cravos. Eu estou aqui com o Dr. Décio Viana, ele é dermatologista e vai explicar um pouquinho pra gente sobre o que é esses cravos e espinhas e vai ajudar também. Olá, Dr. Décio, é um prazer tê-lo aqui no estilo Teen. Prazer é meu. O problema das espinhas atinge todas as idades, mas principalmente os adolescentes e pré-adolescentes. E o problema maior é que a espinha, tem muita gente que acha que não é uma doença. Tem muitos pais que acham, e crianças e adolescentes que acham que não é uma doença, mas a espinha é uma doença, que deixa marcas no rosto. E depois, quando a pessoa torna-se um adulto ou mesmo um adolescente, isso torna-se um problema estético muito sério para muitas pessoas. Então, como é uma doença, existe tratamento. E esse tratamento não é fácil. O tratamento da acne exige muitas tentativas e erros e acertos, mas quando dá certo, a pele da pessoa fica muito bonita. Então, a acne é uma doença que deve ser tratada. E quais as maneiras de tratamento? Então, as maneiras de tratar a espinha depende do grau em que ela aparece na pele da pessoa. Quando é um grau bem leve, com, por exemplo, só cravos, que são aqueles pontinhos que tem aquela massinha dentro, basta limpezas de pele com uma certa frequência, depende, né, do grau, né, desses cravos, mas quando começam a aparecer aquelas bolinhas vermelhas, que a gente chama de pápula, aí exige um tratamento medicamentoso, que inicialmente pode ser usado só alguns cremes tópicos e alguns sabonetes próprios, mas conforme a espinha vai avançando, existe eventualmente necessidade até de medicação via oral. Entendi. A maioria dos seus, digamos, pacientes são a galerinha Teen, não são? A maioria, 90%. Como eu falei, a acne atinge todas as idades, porém 90% das pessoas que têm espinha são adolescentes e pré-adolescentes. Alguns adultos também sofrem de acne, muitas vezes devido a problemas hormonais, no caso das mulheres. O sol interfere na espinha? O sol interfere bastante. Inicialmente, quando a pessoa está com muita espinha e toma sol, elas dão uma melhorada no começo, porque o sol tem uma atividade anti-inflamatória. Porém, se a pessoa continua a se expor ao sol continuamente, essa espinha no segundo estágio ela vai piorar. Então, o sol, na verdade, no fundo, ele piora a espinha, então não se deve tomar sol quem tem espinha. E o aconselhável é usar então protetor solar? Isso, protetor solar, não oleoso, e principalmente tomar cuidado para não se expor ao sol mesmo, porque só o protetor não é o suficiente. Somente o protetor, e se a pessoa ficar no sol o tempo inteiro, porque tem uma hora que esse protetor vai sair, e os teens geralmente não passam direito esse protetor, e então tem que também, além de passar o protetor, tomar cuidado para não se expor ao sol, procurar os lugares de sombra. Na hora de fazer esporte, tem que pensar bem o horário que vai fazer isso. Os meninos que jogam bola aí, às vezes 2 da tarde, isso aí atualmente está sendo bem perigoso. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. E para espremer a espinha ou o cravo, como que deve ser feito? Olha, eu sei que é uma tentação enorme espremer a espinha. Na hora que aparece aquela coisa, você acorda, então vai sair à noite, tem aquele vermelho. É uma tentação enorme. Mas o aconselhável é não espremer, tá? Em alguns casos em que existe uma lesão mais grave e a pessoa não tem a oportunidade de ir ao médico, se furar com uma agulhinha e apertar com o dedo é mais saudável do que espremer com a unha, certo? Porém, a recomendação, estou dizendo isso, é não mexer na espinha. Tá? A recomendação é não mexer, só estou dizendo que se houver necessidade tem que fazer isso, mas de preferência no médico, tá? Porque ninguém tem agulha esterilizada em casa assim, normalmente, né? Tem que ser agulha esterilizada, tem que saber fazer. Então aguentem aí e não espremam suas espinhas. Teen, tem muitos mitos que falam que chocolate, tipo de sangue interferem nas espinhas. Quais desses mitos são verdades? Bom, mitos existem para todos os lados, né?
Mas na verdade é o seguinte, a espinha ela tem uma origem genética muito forte. Então o fator determinante principal é a genética da pessoa, aquilo que nós temos escrito no nosso DNA é o mais determinante. E depois tem os fatores externos, como por exemplo a alimentação. A alimentação gordurosa em geral, ela prejudica um pouco a espinha, mas não é assim, você comer um pedacinho de chocolate que vai dar espinha, não é isso. Depende da pessoa, essa influência é maior ou menor. Eu tenho pacientes que se comem chocolate, piora, e outros podem comer bastante que não piora. E não é só chocolate, tudo que tem muita gordura. Então, frituras, os lanches, assim, com muita maionese, tudo que tem muita gordura pode influenciar negativamente na espinha. O sangue não tem nada a ver. Uma das coisas que eu escuto muito é falar que a espinha é sangue sujo. Não existe sangue sujo, tá? Todos nós somos limpinhos por dentro. O problema está na pele, é um problema externo. Então, não fiquem preocupados e nem se lamentando de ter alguma coisa errada por dentro. Não é. A espinha é um problema hormonal do adolescente e que tem tratamento e não tem nada a ver com a pessoa em si. Tá? Então, antes de criar mito, pesquise. Geralmente, as meninas, elas gostam muito de passar maquiagem, mas também tem quem diz que maquiagem prejudica a acne. Isso é verdade? Depende da maquiagem. Todos os produtos que são oleosos na pele, por isso que eu falei do protetor solar, ou que obstruem os poros, eles podem prejudicar a espinha. Então, agora, se passar um pó bem sequinho para esconder a espinha, não vai ter problema. Agora, eu vejo muitas meninas passando base, uma camada muito espessa para poder esconder aquilo lá, e aquilo vai estar piorando a espinha. Então, é melhor tratar a espinha para não ter que passar a base para esconder. É melhor não ter nada para esconder. Tá? Então, prestem atenção nos produtos oleosos. A maquiagem em si não é o problema, somente ela, entendeu? Tem uma galerinha que vai na academia e toma suplementação. Qual o risco de tomar suplementação? O suplemento alimentar, ele corre no mesmo risco da alimentação normal da pessoa. Conforme eu falei, os alimentos gordurosos tal, pioram a espinha. Os suplementos alimentares, geralmente eles são muito calóricos. E também a alimentação muito calórica interfere na espinha, pode piorar, ou pode agravar ou iniciar um quadro de acne. O problema maior é quando essa suplementação inclui produtos anabólicos, principalmente hormônios. E aí a espinha pode vir com força total. Mais força do que aquilo que o jovem está querendo ganhar na academia. Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muitos pacientes que têm esse problema de suplemento alimentar. Tem que tomar cuidado. O ideal é o adolescente não tomar isso. O adolescente. O suplemento alimentar foi feito por atletas adultos de alta performance. Tá? Às vezes acontece de alguém se encontrar na rua, sua pele é igual a minha e tal, nossa, você tinha espinha, né? Que remédio você tomou? Mas não é bem assim, né? Não. Ninguém tem a pele igual a de ninguém. Nós somos únicos. E nossas doenças são únicas também. Cada pessoa tem uma espinha, cada espinha responde segundo um tratamento. Conforme eu falei, existem remédios que se toma por boca, via oral, para acne, e tem os remédios que se passam. Algumas pessoas respondem muito bem ao tratamento só de passar, tratamento tópico. Algumas pessoas não respondem, então tem necessidade de tomar o remédio. Esse remédio existe há muito tempo, não existe só uma medicação, mas existem várias. A mais importante é uma medicação chamada isotretinoína. É uma medicação em que realmente acaba com a espinha, na maioria das vezes. E existe um problema muito grande com relação ao mito sobre essa medicação. O pessoal acha que faz mal. Na verdade, todo remédio faz mal, se a pessoa tomar errado. Então, se a pessoa tomar certo e com a orientação dos médicos, fazer tudo conforme manda o figurino, isso vai ser muito bem aceito pelo organismo e vai dar certo. Tá? Então, nenhuma espinha é igual a outra. Tudo deve ser avaliado por um dermatologista. Então não dá para se espelhar em alguém. Tem que procurar um profissional.
Se espelhar, a gente espelha só nas atitudes, mas no nosso corpo a gente não consegue comparar. Tem pessoas que espremeram muito espinha e ficaram cheias de marquinhas. Tem alguma solução para isso? Atualmente existem vários tratamentos que se fazem para as marcas, e é a mesma coisa com relação à espinha. Cada pessoa responde a um tratamento, cada tipo de marca tem um tratamento diferente, e variando desde microcirurgias até tratamentos com lasers, peelings, etc. Então também necessita de uma avaliação boa, e é um tratamento prolongado. Não adianta achar que uma sessão vai resolver o problema da pessoa, porque as cicatrizes, como o próprio nome diz, são cicatrizes. Cicatriz é um negócio que fica, e isso, o tratamento só faz apagar um pouco a cicatriz. Jamais a pessoa vai voltar a ter uma pele lisinha igual aquela pessoa que não teve espinha. Porém, melhora bastante, com um certo sofrimentozinho, entre aspas, né? Porque é um tratamento, como eu falei, às vezes pequenas cirurgias para retirar as cicatrizes, lasers que queimam a pele, mas depois ela vai recuperando e vai ficando muito bom, melhora bastante, sim. E qual que é o tipo de pele que mais tem espinha? O tipo de pele que mais tem espinha é a pele oleosa. Se a pessoa tem a pele oleosa, ela tem uma propensão maior a ter acne. Entendi. Existe algum tratamento que em um mês soluciona? Um tratamento rápido, alguma coisa assim? Infelizmente, para a espinha não. Porque a espinha ela é considerada pela medicina uma doença crônica. O que quer dizer isso? Doença crônica é uma doença que dura bastante tempo. A doença aguda é aquela que dura pouco tempo. A crônica dura bastante. Então, se ela dura bastante, o tratamento também é longo. Se a pessoa tratar por um mês, ela melhora naquele mês. Aí ela para de tratar e volta. Esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta para tratar os adolescentes, porque eles não têm paciência de ficar tratando por um tempo maior. E não é bem assim. O tempo de duração médio de uma espinha não tratada é de 10 anos. Então a pessoa começa a ter espinha com 12, até os 22 ela pode ter espinha na média, certo? Então é um tempo prolongado. Durante esse tempo todo ela tem que cuidar. Então não é fácil, é difícil, é chato, tem que ser todo dia, às vezes tem que tomar remédio, igual eu falei. Então os teens têm que ter paciência. Então, se você quer mesmo ficar com uma pele bonita, igual a do nosso dermatologista, que é um exemplo, não pode ser impaciente. Quais as dicas que você pode dar para amenizar o problema das espinhas? Olha, sem um tratamento médico, as pessoas em casa, elas podem, quando começar a ter espinha, adquirir o hábito de lavar o rosto várias vezes por dia. Isso não inclui sabonete, tá? Lavar o rosto só com água, e começar a usar os produtos que tem no mercado, de cosméticos, que são de livre compra, não precisa de receita. Então são os sabonetes anti-acne, os tônicos de limpeza da pele, os protetores solares sem óleo. Então esses produtos estão à disposição das pessoas para usarem livremente, e são produtos suaves, com o tratamento de uma espinha que está iniciando ainda. Essas são as dicas mais importantes. E cuidar da alimentação, igual a gente estava falando, cuidar muito bem da alimentação. Quando a espinha começa a incomodar demais, aí não tem como ficar passando esses produtos de livre venda. Aí realmente tem que partir para as medicações. Deixe uma mensagem para a nossa galerinha teen. Bom, não são todos os adolescentes que vão ter espinha, mas você que é adolescente possivelmente vai ter um dia na vida um pouquinho de espinha ou bastante espinha. Preste atenção nas coisas que eu falei. Preste atenção nas coisas que os seus pais falam para vocês, que a maioria delas é verdade. E quando as espinhas começarem a incomodar, cutuquem os seus pais para levarem ao médico, porque
o problema maior que eu acho atualmente é que alguns pais acham que é normal ter espinha, e eu já falei que não é normal ter espinha. O normal é não ter espinha. A espinha é uma doença e a gente deve tratar, porque no futuro pode ocorrer marcas e aí vocês vão ficar muito tristes de olhar no espelho e encontrarem cicatrizes. Então, vão atrás, procurem informações, não façam nada da cabeça de vocês, porque a gente estudou para isso, para explicar isso para vocês, tá bom? E sejam felizes. Pois bem, galerinha, esse foi o Estilo Teen, com dicas valiosas para cuidar da sua pele. Eu estive aqui com o Dr. Décio Viana. Muito obrigada por estar aqui no Estilo Teen e até a próxima!